Fala pessoal, beleza? Tive um probleminha na edição do vídeo aqui, então resolvi regravar essa nossa aulinha que nós tivemos sobre os esporozoários, né? Estamos falando nas doenças causadas por protozoários, então estamos no grupo dos esporozoários. Esses organismos não têm estruturas de locomoção, ok? Então, por causa disso, eles precisam ser parasitas intracelulares, tá? Né? Lembra? A leishmania tem flagelo para se locomover, a ameba tem pseudópodos. Então, esse grupo não tem. A reprodução, que nós vamos falar bem dentro desse grupo, lembra? São unicelulares, mas esse grupo aqui de organismos, né? Aqui que a gente vai estar trabalhando, o Plasmodium e o Toxoplasma, tá? Mas o Plasmodium mesmo, tá? Que é o que eu quero falar. Ele apresenta dois tipos de reprodução, assexuada e sexuada. E essa reprodução, ela é legalzinho, né? Bem cobradinha de você aí nos exercícios. Por quê? Porque tem um detalhezinho que a gente vai ver na reprodução sexuada. Nós temos dois termos que a gente utiliza, o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. Lembra? É do parasita, tá? Hospedeiro intermediário do parasita, hospedeiro intermediário hospedeiro definitivo do parasita. É do parasita. E aí, no caso do Plasmodium, tá? Que é o nome do protozoário, ele utiliza um mosquito, tá? Um artrópodo, né? No caso, um inseto, para chegar até nós. Então, você vai olhar aqui, ó, que a transmissão da malária, que é a doença provocada pelo Plasmodium, a transmissão se dá através da picada da fêmea do mosquito Anopheles, que é o mosquito prego. Agora, não é o mosquito que causa malária. Tá? O mosquito para nós é o vetor. Vetor é quem leva o agente etiológico, que é o que causa. Agente etiológico. Quem causa? O mosquito é quem leva, é o vetor. E nós temos um hábito de pensar a seguinte coisa. Sou eu que vou ficar doente, então eu sou o hospedeiro definitivo do parasita. Para a malária não. Tá? Para a malária não. Às vezes nós vamos encontrar apenas um único tipo de hospedeiro, tá? Então a gente fala que é um ciclo monoxênico, um hospedeiro só. No caso do Plasmodium, nós temos um ciclo heteroxênico, nós temos dois hospedeiros. Um hospedeiro é o mosquito, o outro hospedeiro é o homem. Então, como eu falei, geralmente o pessoal acaba falando assim, como é o homem que ficou doente, então deve ser o homem o hospedeiro definitivo. No caso da malária, não. Hospedeiro definitivo é onde o parasita faz a reprodução sexuada. Nesse caso do Plasmodium, a reprodução sexuada acontece dentro do mosquito. Tá? Então isso significa o quê? Que o mosquito que é o hospedeiro definitivo. Nesse caso da malária, tá? Nas outras doenças que nós vamos encontrar aqui dentro dos protozoários, né? As doenças que a gente está vendo, os hospedeiros definitivos são os homens, tá? Então a gente vai ter hospedeiro definitivo aqui no caso da malária, diferente aqui no caso, vai ser um mosquito. As outras doenças, nós que somos os definitivos. Mas, agora, na malária, o definitivo é o mosquito. Por quê? Porque é dentro do mosquito que acontece a reprodução sexuada. Então, olha só aqui nessa reprodução. Nós vamos encontrar aqui um mosquito, tá vendo aqui, ó? Esse aqui é um mosquito prego, tá? Ele é um mosquito bastante interessante, que ele morde em 45 graus, ainda é estileira para picar a gente aí. Aqui a gente já vê glóbulos vermelhos que foram rompidos, tá? Isso aqui em microscópio eletrônico. Então a gente consegue ver aqui o glóbulo vermelho rompido. E aqui a gente vê dentro de glóbulos vermelhos essa forma anelar aqui, que é uma das fases que
o plasmódio tem, está dentro do glóbulo vermelho aqui, tá vendo? No ciclo da doença, então presta atenção aqui, ó. Vamos começar com alguém com malária. Alguém está com malária. E agora esse mosquito vem aqui, a mosquita, na realidade, é sempre a fêmea que morde. A mosquita, ela vem aqui e sugou o sangue do indivíduo. Então ela vai ingerir os gametócitos aqui, as células que geram gametas, tá? Que já está tudo prontinho, tá? Tudo prontinho para gerar isso no ciclo de vida do plasmódio. Então o mosquito foi lá e ingeriu os gametócitos. A partir desses gametócitos, tá, serão gerados gametas masculinos e gametas femininos, tá? Masculinos e femininos. O que vai acontecer? Fecundação. Opa, a fecundação se dá dentro do mosquito. Por isso que é reprodução sexuada, por isso que o mosquito é o hospedeiro definitivo. Então tá lá, formou um cistozinho. Esse cistozinho aqui vai ter, né, todo um processo de reprodução agora assexuada, chamado de esporogonia. E agora essas células 2N, né, cromossomos que foram geradas aqui, vão passar por um processo de meiose e vão formar os esporozoítos, agora N cromossomos. Então a gente tem uma reprodução chamada de esporogonia. Agora esses esporozoítos, eles vão parar no aparelho picador do mosquito. Então o que acontece? Agora o mosquito vai lá, pá, pica alguém, e no que ele injeta a saliva dele, anticoagulante, para ele poder sugar o sangue ali da vítima dele, o que acontece? Quando ele injeta essa saliva, vai junto o esporozoíto. E aí, consequentemente, contamina alguém com a malária. Ok? Esses esporozoítos vão parar lá no fígado, a gente vai ter formas chamadas de os esquizontes aqui, que vão entrar basicamente no glóbulo vermelho, e aí no glóbulo vermelho acontece o quê? Um outro tipo de reprodução lá dentro também, a chamada esquizogonia, tá? E a esquizogonia, o que acontece aqui dentro? Também gera esses organismos aqui, os esquizontes, né? E aí, consequentemente, a gente vai ter alguns que vão virar gametócitos e outros vão permanecer nesse ciclo. Mas isso aqui não tem muito por que você ficar sabendo. O que você precisa saber, tá? É que reprodução sexuada acontece no mosquito, tá? E na gente acontece a reprodução assexuada apenas, que é a esquizogonia. Agora, o que você precisa saber aqui dentro também é que durante esse rompimento dessas células, quando as células se rompem, estão cheinhas de plasmódios ali dentro, já prontinhos para reprodução, quando acontecem essas rupturas das células aqui, o que vai gerar? Né? Toxinas são lançadas no sangue e essas toxinas vão lá no hipotálamo e alteram, tá, o controle da temperatura no hipotálamo. Então o hipotálamo começa a achar que 39, 40 graus é uma temperatura normal. Isso é a febre causada pelo parasita da malária. Só que agora aqui que tem um outro esqueminha com relação a essa febre. Essa febre é uma febre cíclica, ciclos, febre cíclica. Então nós temos 4 tipos de plasmódium: o plasmódium vivax, o plasmódium malari, o plasmódium falciparum e o plasmódium ovale, tá? De acordo com cada um dos plasmódios que invadiu o organismo, essa febre cíclica, ela pode acontecer de 3 em 3 dias ou de 4 em 4 dias. Ou, dependendo do plasmódio, se for o falciparum, a cada 2, 3 dias, que é a forma mais grave da malária. Então, o que acontece? Quando o parasita completa o ciclo de vida dele, ele rompe o glóbulo vermelho, rompe lá células do fígado, cai no sangue, modifica a temperatura. É um febrão de 1 a 2 horas, onde esse indivíduo tá lá, né, naquele febrão desgraçado lá, pode morrer, tá, por causa de todo o processo relacionado à febre, tá?
convulsões, pode ter lá aquele suador todo, calor, frio, calor, frio. Então, quer dizer, o organismo, o cara passa um perrengue desgraçado, tá? E se o indivíduo sobreviver a esse processo, a temperatura dele volta ao normal e ele se recupera. Só que daqui, dependendo do parasita, daqui a 3 dias, 4 dias vai ter de novo. Se ele não tratar, ele pode morrer, tá? Então, quer dizer, é uma doença grave, tá? Ela é considerada a doença tropical que mais mata no planeta Terra, tá? É a doença tropical. Então, toda a região tropical do planeta tem malária, tá? Então, é uma doença complicadíssima. Alguns detalhes dessa doença. Então, o indivíduo está passando por esses picos febris, por isso febres cíclicas. Então, o cara teve o febrão, passou mal, depois a temperatura baixa. Ele fica lá 2, 3, 4 dias sem a febre, daqui a pouco volta. Enquanto ele estiver tratando, isso aí meio que está acontecendo. Agora, o que acontece, né, para o indivíduo, né, ser tratado? Ele vai usar um medicamento que hoje está aí na polêmica, né, por causa do Covid-19. É a tal da cloroquina, né? A cloroquina é tóxica, bababá. Pois é, mas e o pessoal que está com malária? O pessoal que está com malária está tomando cloroquina, tá? Mas tem efeito colateral. Sim, mas o efeito colateral, dependendo da situação, é o risco-benefício, tá? Ou é mais, o benefício de eu tomar o medicamento é maior do que o risco, então o risco-benefício tem que ser levado em consideração. Se eu não tomar o medicamento, eu morro. E aí, o que adiantou? Não tive efeito colateral, mas morri. Então não tem porquê. Então, a cloroquina, tá? Ela foi extraída primeiramente, né, a partir da casca de uma árvore, tá? A quina, da onde os índios usavam isso. O índio pega malária toda hora, ele vai lá, pega lá a casca da árvore lá, faz o chá, mata o parasita e tá de boa. Daqui a pouco tem de novo e aí vai levando, tá? Vai levando, mas se não tratar, morre, tá? Então a cloroquina, o tratado usada no tratamento da malária, é a mesma que está polemizando aí o uso na Covid-19, tá? Então esse é um aspecto bastante importante. Como é uma doença que tem um vetor, no caso o mosquito, a melhor maneira de prevenção é não deixar o mosquito chegar até a gente. Então, quer dizer, o uso de telas repelentes, se for o caso, um inseticida, né, para matar o mosquito ali dentro de casa, tá? Mas tem um problema com o mosquito da malária, o Anopheles. Ele não é um mosquito muito exigente, tá? Para onde ele vai botar os ovinhos dele. Ele usa água para botar o ovinho lá, a aguinha mais parada, né? Só que para ele tanto faz se a água é limpa, tá? Ou a água é podre. Ele não tá nem aí, ele coloca os ovos dele lá. E aí, pelo fato de ele estar colocando os ovos dele em água podre, não interessa, fica difícil você controlar o processo dessa doença. Então é bastante complicado. Então essa doença é difícil de ser controlada por causa do mosquito, mas a melhor maneira seria eliminar o mosquito. Mas agora é uma outra situação. Quando você vai viajar, tá? Tem vacina? Tem, mas ela não é tão eficiente assim no caso da prevenção. Quando você vai viajar para um local que você sabe que tem uma doença, tá? O que é melhor para se fazer? Não ir para lá. Se você sabe que está tendo um grande número de casos da doença, não vai para lá. É a coisa mais inteligente que você tem. Não vai para onde está a doença. Agora, se eu tenho que ir, realmente eu tenho que ir onde está a doença lá, eu tenho que ver se existe alguma maneira de prevenção. E a prevenção seria, no caso, vacina, ou a prevenção seria estar tomando a cloroquina antes de ir para lá. Tá? É uma maneira de você prevenir essa questão da malária. Mas a melhor maneira é não ir para lá. Eu falei que a malária, né, durante a nossa primeira aula sobre a malária, eu falei sobre nomes diferentes. Tá? Então a malária no Brasil pode ser conhecida também por maleita, impaludismo e febre palustre. Além, é claro, da própria malária. Então,
isso é uma característica importante para você ver, tá? Mas quando é que tem o febrão? O febrão tem quando os glóbulos vermelhos, né? Ou as próprias as células hepáticas ali acabam rompendo, né? Para liberar ali as formas infectantes das outras células dentro do nosso organismo. Então, esse é um problema que a gente vai ter, ok? Isso é a malária. A outra doença que eu tenho para falar para vocês é a toxoplasmose. A toxoplasmose causada pelo Toxoplasma gondii. Então tá aqui o parasitinha, né? Pô, pessoal, o que essa doença causa na gente? Pá, vai causar mal-estar, você vai ter febrão, vai estar ajojadão, né? Só que tem um detalhe. Esse parasita pode chegar até os seus olhos, tá? Pode chegar até os seus olhos e pode causar isso aqui, ó. Pode causar essa ulceração aqui, ó, essa ferida nos seus olhos. E isso pode te levar à cegueira, tá? Aliás, esse é o grande problema para os nenéns. A mãe grávida pode passar o toxoplasma para o filho, tá? Então, se essa mãe está grávida, né, ela tem a obrigação de fazer os exames pré-natais. E nos exames pré-natais, quer dizer, antes do nascimento, durante o acompanhamento da gestação, é verificado se essa mãe já teve ou tem contato ou está com toxoplasmose. Por quê? Porque se o parasita chegar na criança e essa mãe não for tratada, pode levar cegueira no neném. Inclusive na mãe, mas cegueira no neném. Pode provocar esse quadro de hidrocefalia também. Não é que toda a hidrocefalia é por causa da toxoplasmose, tá? Aqui no caso a toxoplasmose gerou esse quadro, né, de uma deformação no crânio e isso pressiona o cérebro, pode levar a quadro de retardo mental, uma série de problemas, tá? Mas isso é a toxoplasmose. Ô, pessoal, essa daí é aquela doença, da tal da doença do gato? O toxoplasma está no gato, tá? Ô, professor, eu tenho gato em casa, ele tem toxoplasmose? Aí que nós temos que perceber. Esse bicho era um bicho de rua que você adotou? Esse bicho criado em cativeiro, né? Quer dizer, comprou de um cara que vende animal de raça? Como é que é esse gato aí? Independente disso, você tem que levar ao veterinário. Então, quer dizer, existe todo um tratamento para o animal também, tá? Prevenção. Então, só que, se é um gato, por exemplo, que está toda hora indo na rua, vai e volta, fica 2 dias sem aparecer em casa, daqui a pouco ele volta, né? Então, às vezes, ele corre o risco de, muitas vezes, predar um outro animal e acabar adquirindo o parasita. Então, ele pode ter o quadro, né, o parasita no organismo dele. Agora, onde estaria o parasita que poderia chegar a gente? Nas fezes. Então, os cistos das fezes, nas fezes desse animal, pode atingir a nossa água, pode atingir os nossos alimentos e a gente fazer ingestão dos cistos. E aí é complicado. Pode acontecer a contaminação de animais, tá? Então, o cisto está na carne deles. Então, é aí o que acontece. Então, como é que eu pego toxoplasmose? A ingestão do cisto. Eu posso ter ingerido o cisto, água, alimentos contaminados, mal lavados aqui, ou a ingestão de carne mal cozida. Ô, professor, mas carne mal cozida não é para aquele verme, né? A tênia. Pois é, mas não se pega só teníase comendo carne mal cozida, né? Contaminada. Pode se pegar aqui, no caso, a toxoplasmose, caso ela contenha os cistos de toxoplasma. Então, quer dizer, professor, e se eu cozinhar bem a carne, eliminaria a possibilidade de pegar a doença? Sim. Por isso que também é importante aonde você vai comprar carne desses animais, né? Animais confinados, animais tratados, animais sendo, vamos assim, cultivados, né? De uma maneira correta, né? Criados de uma maneira correta. Então tem que ver o que está acontecendo. Mas a toxoplasmose pode passar via corrente sanguínea, via transfusão, e pode ter essa transmissão materno-fetal. E nessa transmissão materno-fetal que eu falei para vocês, é o problema com o neném. Tá? Então o neném pode ter esse processo de cegueira. Então, maneira de prevenção é tomar cuidado, sempre aqui com o bichano aqui. E, é claro,
com a ingestão de alimentos e água aí que a gente tem. Então, higiene é tudo. Coloquei essa tabela para vocês aí, né, para vocês darem uma noçãozinha, né, das principais, as doenças que são mais cobradas, tá? A gente falou de um monte de doença, mas se você tiver uma atenção na ameba, na doença de Chagas, na malária e na leishmaniose, essas são as mais cobradinhas de todas aí, tá? Nós estamos com um caso de leishmaniose em Santa Catarina, a gente tem o parasita da doença de Chagas em Santa Catarina, a ameba tem, a gente não tem malária ainda, tá? Dengue, né? A gente não tinha dengue em Santa Catarina, agora temos dengue em Santa Catarina, só que dengue, lembra, é vírus, tá? Dengue é uma doença viral, mas antes não tinha, agora tem. Então, quer dizer, tá um desgraceiro no planeta aí acontecendo. E aí, nessa tabela, você tem lá os vetores, tá? A maneira que a gente pode se contaminar e, é claro, a prevenção. Profilaxia significa prevenção. Como é que eu me previno dessas doenças aí? Beleza, galera? Então, só para relembrar, eu regravei essa aula, tá? Porque eu tive um probleminha na edição da aula aqui, então é a mesma aula que você assistiu anteriormente. Beleza? Agora fica com você a questão da resolução dos exercícios e aguardo vocês na próxima aula. Grande abraço aí. Tchau!